Olá, bem-vindo ao canal Livro Aberto. Hoje nós iniciaremos uma nova série fazendo uma apresentação das Bíblias com comentários. Antes, entretanto, eu gostaria de pedir que você se inscrevesse no canal, que você deixasse aqui seu comentário, que deixasse o seu like e que divulgasse esse canal entre os seus amigos. Bom, inicialmente eu quero afirmar que eu não estou aqui fazendo propaganda de Bíblias. Eu não sou vendedor de Bíblias, mas eu sou uma pessoa que gosta de estudar a Bíblia, que já faço isso há mais de 40 anos e quero apresentar aqui apenas a minha opinião sobre as diversas Bíblias com comentários que nós temos em língua portuguesa. Os comentários, eles não fazem parte do texto original, assim como não fazem parte também os títulos dos capítulos e títulos nas subdivisões dos capítulos, nem também fazem parte as notas de rodapé. Mas são notas esclarecedoras que ajudam os leitores da Palavra de Deus a compreender melhor o texto, principalmente para nós que não temos domínio das línguas originais da Bíblia. Portanto, a leitura da Bíblia com comentários vai te ajudar a compreender melhor o texto, a poder divulgar melhor a Palavra de Deus. Quem faz esses comentários geralmente são equipes de comentaristas de várias denominações religiosas, mas que, em geral, seguem a linha teológica adotada pela equipe que vai editar essas Bíblias. Normalmente, aqui no Brasil, nós temos 3 linhas teológicas que hospedam essas Bíblias com comentários. Nós temos a linha reformada, ou a linha que podemos chamar de calvinista. Nós temos a linha pentecostal ou arminiana e temos as Bíblias feitas por comentaristas da Igreja Católica. Os 3 grupos de comentários são importantes, são interessantes e trazem contribuições muito boas para aqueles que se interessam a estudar a Palavra de Deus. Ok? No Brasil, como eu já disse, nós temos 3 orientações teológicas: reformados, pentecostais e católicos. Para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou fazer aqui uma divisão desses temas e em cada um deles eu vou abordar em um vídeo diferente. Hoje nós vamos iniciar fazendo uma abordagem das Bíblias com comentários na linha calvinista ou na linha reformada. A apresentação que eu farei, ela não vai contemplar todas as Bíblias, evidentemente. Eu apenas selecionei algumas Bíblias entre aquelas que eu tenho à disposição e, mesmo assim, eu peguei poucas Bíblias. E as que eu vou apresentar também, eu não estou apresentando em ordem de importância. A primeira que eu vou comentar aqui, portanto, não é a Bíblia mais importante, nem na minha opinião e nem na opinião de diversas outras pessoas. Mas a minha intenção é apenas aglomerar um grupo dessas Bíblias e apresentá-las para aqueles que têm interesse em estudar mais profundamente a Palavra de Deus. A primeira Bíblia que eu quero apresentar é a Bíblia de Genebra. Ela é uma Bíblia interessante porque contém informações valiosas sobre a Reforma. Ela traz as decisões dos principais concílios que decidiram questões relacionadas à Reforma e ela traz uma contribuição muito grande a respeito dos catecismos que são utilizados nas igrejas reformadas. E uma curiosidade a respeito da Bíblia de Genebra é que ela foi a primeira Bíblia a ser editada na forma como nós temos hoje as Bíblias divididas em capítulos e versículos, porque a gente sabe muito bem que isso não era assim, as Bíblias não eram publicadas dessa forma. Claro que na época da sua primeira edição, ela não saiu com as notas de comentários, mas apenas o texto. Os comentários foram adicionados depois. Entretanto, é uma Bíblia muito importante para aqueles que querem compreender um pouco mais da Reforma, principalmente os documentos que fundamentaram a Reforma protestante do século XVI.
Talvez você pergunte qual que é a melhor Bíblia que nós temos com comentário. Eu não posso dizer que essa ou aquela Bíblia é melhor. Eu não posso dizer, por exemplo, que as Bíblias na linha calvinista sejam melhor do que as Bíblias na linha pentecostal ou católicas. Por que eu não posso fazer isso? Porque cada Bíblia que foi adicionado o comentário, ele foi adicionado dentro de uma linha teológica e dentro de uma proposta pedagógica, inclusive. Logo, não existe uma que é melhor do que a outra. Existem ferramentas diferentes, existem objetivos diferentes em cada comentário, em cada edição que saiu com os comentários. Portanto, se você perguntar qual é a melhor Bíblia com comentário, eu posso dizer, na minha opinião, para o meu uso, eu uso essa ou uso aquela, mas não posso dizer que uma é melhor do que a outra. Então, logo, você tem a Bíblia de Genebra, como eu acabei de falar, você tem a Bíblia King James, que é uma Bíblia muito interessante, ela é uma das primeiras traduções da Bíblia para outro idioma, além do grego que saiu na Septuaginta. Ela foi feita ainda em 1611, portanto, no século XVII, no começo do século XVII. É uma Bíblia que contém informações valiosíssimas, com comentários, com notas explicativas, e ela traz, em uma das suas edições, o comentário da Bíblia Roma, que é um comentário muito bom, com notas a respeito de palavras-chave do Novo Testamento. Vale a pena você conhecer e você poder estudá-la. A Bíblia King James, ela traz a versão da Bíblia King James, diferente da maioria das Bíblias na linha reformada, que traz a tradução a Almeida Revista e Atualizada, que eles, os reformados, consideram a melhor tradução da Bíblia em português. Essa é uma opinião deles e não necessariamente temos ou não que concordar, mas eles usam muito a Bíblia revista, a tradução revista e atualizada. Outra Bíblia que nós temos também com comentário é a Bíblia de referência Thompson. Foi uma das primeiras Bíblias publicadas em português com referência. É um trabalho exaustivo que foi feito durante mais de 40 anos para organizar os temas em cadeia, para organizar as notas explicativas. Então, vale a pena você dar uma estudada nessa Bíblia. Ela traz ainda um suplemento arqueológico muito valioso. E se você puder, se você tiver acesso à Bíblia Thompson em espanhol, com a versão Reina Valera, você vai ter um ganho muito grande, porque é um texto excepcional, uma das melhores traduções que nós temos da Bíblia para outro idioma, além do grego que nós já comentamos na Septuaginta. É uma Bíblia interessante, foi a reunião das duas traduções que havia na língua espanhola e fizeram uma única tradução que vale a pena você conhecer. É uma Bíblia muito interessante. Mas se você não puder, a Bíblia Thompson, que traz o texto da edição contemporânea, é uma Bíblia bastante interessante que vai te ajudar muito a compreender o texto, principalmente pelas notas explicativas e pelos temas em cadeia, pelo suplemento arqueológico, que embora já esteja um pouco superado, porque ele é antigo, mas ele vale a pena você ler, porque vai contribuir muito com o seu conhecimento na palavra de Deus. A Bíblia Vida Nova. Infelizmente, essa Bíblia ela está fora de linha, mas ela foi uma das primeiras Bíblias publicadas em português com comentários e foi a Bíblia que contribuiu para a formação de um grupo significativo de obreiros dentro da Igreja Evangélica Brasileira. Ela traz os mesmos temas em cadeia que a Bíblia Thompson traz, com um adicional, que ela traz comentários no corpo do texto que vale a pena você ler, com muitas notas de rodapé. E ela foi a primeira Bíblia a inserir notas homiléticas. O que são notas homiléticas? São pequenos esboços preparados para que você desenvolva temas dentro da Bíblia. Vale muito a pena. Os comentários são muito pertinentes e
E ela tem uma coleção de mapas que é extraordinária, que vai te ajudar muito a compreender as escrituras, fazendo a leitura no texto e acompanhando dentro dos mapas que ela apresenta. Portanto, é uma Bíblia que eu recomendo com toda certeza. Tem a Bíblia de Estudo para o Ministério com Crianças. Foi preparado pela APEC. A APEC é a Aliança para a Evangelização de Crianças, uma instituição interdenominacional que realiza um trabalho excelente no Brasil sobre a evangelização com crianças. Eles editaram essa Bíblia com inúmeras notas explicativas, auxílios, esboços, comentários e muito material para você trabalhar com criança e na evangelização de uma forma geral, não é só com crianças não. E ela traz ainda o livro Sem Palavra, que é um material que podemos utilizar tanto para evangelizar crianças como para evangelizar adultos. É um texto excelente, vale muito a pena você ler os comentários que traz nessa Bíblia, ok? Bíblia de Estudo para o Ministério com Crianças. Foi publicado pela APEC, editora Agnus, e traz o texto Almeida, revista e atualizada. Você tem ainda a Bíblia de Estudo Herança Reformada. É uma Bíblia que utiliza o texto da Almeida e contém um rico material, não apenas sobre a reforma, mas sobre vários temas relacionados à reforma que são de interesse daqueles que estudam esse assunto. É uma Bíblia que traz notas muito interessantes, os principais documentos da reforma, com bases muito interessantes, um material muito bom, uma leitura muito fácil, dá para você compreender e aprender muita coisa. Você tem ainda a Bíblia de Estudo da Reforma. E a proposta dos comentários dessa edição é resgatar o papel da Bíblia naquele momento da reforma. Então, é interessante, ela contém um vasto material sobre a história da reforma em si e sobre a vida de Lutero. Se você quer conhecer muito sobre a vida de Lutero, com material confiável, com material de primeira, você pode ler essa Bíblia, que ela vai, com certeza, te ajudar bastante. Você tem ainda a Bíblia Nova Reforma. Essa Bíblia ela tem um diferencial, ela utiliza o texto da NVI. O texto da NVI foi um texto feito pelo método dinâmico, ou equivalência dinâmica, como alguns falam, e traz comentários elucidativos sobre a diferença entre o texto do texto crítico e o texto majoritário. Então, são notas esclarecedoras, são bastante claras, que vale a pena você ler, porque vai te ajudar com certeza, ok? Você tem ainda a Bíblia de Estudo da Fé Reformada. Essa foi uma Bíblia mais recente, mas é uma Bíblia que traz mais material a respeito da reforma, documentos bastante amplos, interessantes. E se você fizer essa leitura do material que tem nessa Bíblia, você vai com certeza aprender muita coisa nova, você vai ter assim, um acréscimo muito grande no seu conhecimento. E, além disso, ela foi preparada por uma grande equipe, tanto no Novo quanto no Velho Testamento. E quem faz a edição dessa Bíblia é o reverenciadíssimo R6 Pro, pessoa extremamente dedicada e zelosa, e ela traz comentários sobre os temas mais abrangentes a respeito da reforma, com documentos e que fundamentaram a reforma. Portanto, é uma Bíblia que vale a pena você ler. Temos ainda a Bíblia Shedd. A Bíblia Shedd ela foi uma Bíblia editada em homenagem ao Dr. Russell Philip Shedd, que infelizmente já nos deixou. Eu conversei com ele pessoalmente a respeito dessa Bíblia e ele me disse que não gostaria que ela fosse editada, pelo menos daquela forma, mas ele não conseguiu convencer o pessoal da editora Vida Nova e eles acabaram editando a Bíblia em homenagem a ele, mas é uma Bíblia que traz os comentários da Bíblia Vida Nova. Ela juntou apenas os comentários e as notas de rodapé da Bíblia Vida Nova, sem se preocupar com os temas em cadeia, sem se preocupar com o suplemento arqueológico e outras informações, inclusive os mapas também ela não traz, mas é uma Bíblia muito interessante que pode contribuir significativamente para o seu aprendizado. Você tem a Bíblia de Estudo NVI,
que para quem quer conhecer o texto da NVI é a Bíblia com o melhor comentário que existe. Você vai poder aprender coisas novas, muita coisa boa. Ela traz notas esclarecedoras e vai te ajudar muito a entender a diferença entre o texto receptus ou texto majoritário e o texto crítico. Temos ainda a Bíblia da Escola Dominical. É uma Bíblia que traz contribuições significativas para professores de escola dominical, para expositores da palavra, para pregadores, para aqueles que ensinam, enfim, a palavra de Deus. São esboços, comentários, nota de rodapé, esclarecimentos mais diversos que vale a pena você dar uma lida, vale a pena você olhar para você ver a riqueza desse material. Quem quiser ter uma Bíblia dessa em casa, vai ter um material de consulta interessantíssimo. E, por fim, eu quero falar da Bíblia Pregação Expositiva. Essa é uma Bíblia que foi editada com material do pastor Hernandes Dias Lopes, que a maioria conhece, é um grande expositor das Escrituras, e que fez esse material para orientar aqueles que querem iniciar ou para aqueles que querem fazer a exposição da Bíblia. Diferentemente da pregação temática ou textual ou tópica, a mensagem expositiva ela é mais exigente, ela requer mais conhecimento, e o pastor Hernandes Dias Lopes fez um material de boa qualidade e eu diria até de excelente qualidade, com esboços, com orientações sobre como preparar uma mensagem expositiva. Portanto, vale muito a pena você ter esse material. São essas as 13 Bíblias que eu queria apresentar na linha reformada. E se você gostou do vídeo, eu queria mais uma vez solicitar que você fizesse a sua inscrição, divulgasse, deixasse seu comentário, seu like, e que você possa escolher uma boa Bíblia e adquiri-la para o seu crescimento espiritual.